E aí, pessoal, agora o papo é mais sério, tá bem? Eu Vamos falar sobre o último aluno do IPMAN, o último aluno, tá? Que é um cara que engana muita gente. Eu não vou falar o nome dele, tá? Não gosto desse cara, não gosto da escola dele. Eu tenho uma pena de ver uma galera entrando na escola desse cara. Esse cara já engana a gente há muito tempo, né? Vai fazer o que? Uns 50 anos já enganando, até mais. Vocês não têm muita informação, né, sobre o Wing Chun. Muita gente está começando agora. Eu já estou nisso há um tempo. E eu pesquiso muito, tá? Tive conversa lá em Hong Kong, né? Eu tive conversa lá na China sobre esse cara. Mantenho contato com o pessoal lá em Hong Kong ainda. Recentemente eu mandei uma mensagem, porque tem um mestre lá aluno do IPMAN, um dos alunos do IPMAN, legítimos. Ele desce o pau em dois caras que se dizem os últimos alunos do IPMAN. E esses dois caras têm trabalho aqui no Brasil, tá? Esses dois mestres têm trabalhos aqui no Brasil. Eu não gosto deles, tá? Tem pessoas que treinaram, que são da escola desse cara, né? Que não treinaram com ele, mas são da escola desse cara, que até lutam bem, mas eles lutam mais por causa do esforço, né? Os caras pesquisam outras coisas, vieram de outras lutas, então os caras se esforçaram e lutam até direitinho, né? Mas são muito poucos. Tu vê muita besteira desse pessoal, base, guarda, toda a movimentação do Wing Chun, né? É uma pena que tem muita gente fanática, igual você tem aqui por Lula e Bolsonaro, por igreja, essas coisas todas, essas palhaçadas todas. Eu não sou ligado a nada disso, não gosto de nada disso. Eu não sou fanático por nada, tá? Então, vamos contar essa história. Esse cara, ele não é o último aluno do IPMAN. Dizem que ele era aluno do Leung Cheung, que foi o primeiro aluno do IPMAN em Hong Kong. Também não é. Esse cara era aluno de um aluno do Leung Cheung, tá? Então é como se ele fosse, o Ip Man fosse o bisavô dele, né? De Kung Fu. Esse cara, ele tá treinando com esse aluno do Ip Man, né? E eu não sei o que tem a cabeça desse maluco. Ele fazia merda pra caramba, né? Umas besteirinhas. E daí o Ip Man, ele dava aula no espaço, em Hong Kong. E daí ele saiu desse espaço e foi para onde é hoje a Wing Chun Athletic Association, onde é a sede, tá? Era em outro lugar, a sede mudou de lugar algumas vezes, tá? Mas onde ele fundou mesmo foi, acho que lá na Wing Chun Athletic Association, foi nesse novo espaço. Eu me esqueci o nome da rua, cara, O que aconteceu? Que o dono daquele espaço antigo, ele queria alguém dando aula lá. Alguém do Ip Man dando aula lá. Só que ninguém aceitou, né? Porque vai criar concorrência com o mestre Ip Man. E ninguém aceitou. Adivinha quem aceitou? O último aluno do Ip Man. Vamos botar o nome dele de Lucas. O nome dele vai ser Lucas, tá bom? Se tiver algum Lucas assistindo, me desculpa. Então o Lucas aceitou e começou a dar aula lá. Só que não tinha formação nenhuma, né? Já tinha um material que saiu de Wing Chun, né? Ele já teve um contato, daí ele começou a ensinar. E logo depois o mestre Ip Man veio ficar doente e falecer, né? E daí esse cara fez uma reportagem lá fora, lá em Hong Kong, falando que era o último aluno do Ip Man e que ele era o novo cabeça da escola, né? O mais graduado, o mais responsável, né? E botou até lance de Dan, que é do Karatê, né? É o cara do Dan mais alto,
E daí, o pessoal da 21 Athletic Association, eles ficaram muito putos com isso que esse cara tava fazendo, o Lucas, né? E daí, eles convidaram todos os alunos, né, do IPMAN, né, somente os mais velhos, convidaram mestres de outros estilos, né, de Hong Kong, mestres conhecidos de outros estilos de Kung Fu, e chamaram alguns repórteres, né. E eles falaram, olha só, esse cara, ele não é aluno do IPMAN. Vocês podem ver que na foto do enterro ele está com uma fita preta, né, no braço, e os alunos do IPMAN estão com uma fita, uma faixa branca, a faixa branca dos alunos, né. E esse cara está com uma faixa preta que não tem nada a ver. Lá eles têm esse ritual, né. Eu não me lembro se a faixa é no braço, na cintura ou na cabeça. Eu acho que é na cabeça a faixa branca que eles colocam. E os visitantes, né, eles colocam essa faixa preta aqui. Então, eles mostraram isso, falaram, olha, esse cara não foi aluno do IPMAN. Aí o Leung Cheung falou, tem uma reportagem, tá? Tem uma reportagem. É só você pegar o nome do seu mestre, esse último aluno do IPMAN, bota no Google o nome do seu mestre, espaço fake, dá o enter, aí você procura essa reportagem, tá? Eu tenho aqui, eu tenho ela em chinês e em inglês, eu já traduzi umas 2 vezes. Então eles falaram, o Wang Chunleung falou que esse cara não era aluno, né? O Leung Cheung, aí eles começaram a falar que esse cara era aluno do Leung Cheung. Ele falou, não, ele nunca foi meu aluno. Ele treinou com um aluno meu, né, que era instrutor, Sihing, né? Ele treinou com um aluno meu, mas meu aluno ele nunca foi. O Ipchun falou, o Ipchun falou, os filhos do IPMAN falaram, né? Os alunos do IPMAN falaram. Principalmente o Ipchun falou, eu nunca vi esse cara treinando com meu pai. Falou que falou particular, lá em casa, eu nunca vi esse cara. E daí esse cara ficou super queimado em Hong Kong e na China toda, certo? O pessoal não quis muito contato com ele. Ele acabou expandindo, o Lucas acabou expandindo o trabalho dele para a Europa, né? Ali para a Alemanha, depois Estados Unidos e tal, foi espalhando o seu trabalho. Os estrangeiros não têm muito conhecimento, né? A gente não tinha muito conhecimento no passado, a gente não sabia quem é quem, né? Você pode ver que aqui no Brasil vendeu um livro do cara falando que era da linhagem do IPMAN e ele criou uma linhagem maluca da cabeça dele, e o movimento tudo baseado nos vídeos do Wang Chunleung e de outros livros antigos, e vendeu o livro pra caramba. Eu mesmo comprei livro. A gente não tinha noção nenhuma, né? Esse cara espalhou, né? Espalhou. Como eu disse, teve um ou outro aí que se esforçou, né? Incorporou outros movimentos, outras movimentações de luta, né? E acabaram ganhando notoriedade aí no cenário do Wing Chun. Mas esse cara mesmo, eu tenho um DVD dele, desse mestre. O nível dele é baixíssimo, tá? Ele é extremamente baixo. E daí o tempo passou, né? A primeira vez que eu ouvi falar desse cara foi em 94, né? Que daí teve uns alunos dele que lançaram um curso em vídeo e eu assisti o vídeo, acho que eu tenho até hoje. Eu tenho que procurar ali na minha coleção. O problema é que eu não consigo assistir, que eu não tenho DVD. E nem entradinha de CD no computador, é notebook, né? Esses notebook modernos não tem mais o entrada de CD. Terei que comprar uma entrada de CD externa ali, né? Um CDzinho externo, DVD externo, para poder assistir. Acho que foi em 95 que chegou um pessoal desse último aluno do IPMAN, do Lucas, aqui no Brasil. E quando surgiu o YouTube, cara, aí começou a sair as notícias, né? Acho que foi em 2005 que se espalhou essa notícia dessa reportagem antiga, né? Que foi logo depois da morte do IPMAN,
E aí geral ficou sabendo, e geral, assim, tipo 70, 80%, 90% saiu desse cara. Eles saíram, quem já era professor, mestre na escola desse cara saiu. E montaram só a escola, o cara lá da Alemanha, o pessoal aqui do Brasil montou a escola deles e está aí até hoje fazendo o trabalho deles. Nos Estados Unidos, uma galera, geral saiu, né? E agora tem o quê? Antes da pandemia, né? Aí fica aí 2015 por aí, 2017, 2015 por aí, 2016, o pessoal voltou, né? Alguém que foi enganado por esse cara, o Lucas, veio botar aula aqui de novo, né? E naquela época, em 2005, 2004, cheguei até em contato com um cara, fui visitar a academia dele na Tijuca, né? E conversando com ele, ele falou assim, pô, cara, aqui de 3 em 3 meses tem troca de nível. E ele me convidou, queria que eu fosse para a escola deles. Eu não quero não. Mas ele falou que em 3 meses se formava. Você entrar aqui, daqui a 3 meses você vira professor. Em 3 meses. Aí eu não quero não, cara. Aí eu nunca mais apareci lá, fui lá fazer uma visita, nunca mais apareci. E eu não fui visitar nem esse cara, eu fui uma outra pessoa que estava fazendo aula me convidou, que é do Kung Fu aí. E, pô, vamos lá, vai lá, eu fui. Tive um caso também, foi em 2004 também, na mesma época, 2004. Eu estava em casa, e daí uma amiga minha, que fazia aula de capoeira com a gente em Santa Teresa, era do circo. E ela alugava, ela tem uma casa grande, e ela alugava uns quartos lá para os gringos, né? E um certo dia ela ligou pra mim, olha, você faz Kung Fu, né? Eu faço, mas eu não dou aula, na época eu não dava aula. Eu treino pra mim, treino com meus amigos. Pô, é porque tem um gringo aqui da Alemanha e ele faz Kung Fu. Quando ela falou Alemanha, eu já suspeitei, vocês entenderam, que era desse pessoal. Então, ela chegou pra mim e falou assim, pô, a gente vai lá no mercado, que é perto da minha casa, é mais perto da minha do que da dela. E daí, eu tô de carro, eu vou lá pro mercado, eu e o gringo, e a gente se encontra lá e depois você só vem aqui pra casa. Eu, tá bom. Aí já conversei com o cara, já sabia que ele era desse pessoal, do Lucas. Eu tava suspeitando, eu consegui falar. E daí a gente começou a fazer uns treinos na casa dessa minha amiga, porque na sala dela, ela era do circo, né, professora de circo. A sala dela não tinha nada, era um espelho, né, com a barra, tipo academia. Ela fez uma mini academia para ela treinar. Aí tinha um colchãozão no chão, daqueles de circo, para você cair e não se machucar. Que ela botou um tecido para ficar treinando tecido, ela é do tecido, o pessoal que faz tecido. Tá bom. Aí a gente marcou uns treinos lá na casa dela. E daí a gente foi trocando informação, fui vendo, conhecendo esse sistema, né, do Lucas. Então quando eu falo do Lucas e desse sistema deles, eu já conheço, tá? Eu já conheço bem. Além de ter o material aqui, antigo de VHS, de filmagens antigas em CD, em DVD, eu já tive contato com professores deles, né? Foi em 2004, né? Na época da academia, eu já estava muito bolado eu fui descobrir muita merda, né, desse cara. Em 2004, e quando eu abri a academia, um certo dia apareceu um rapaz querendo virar instrutor na minha academia. Aí eu deixei ele entrar, né? Ele veio com a camisa branca, uma jaqueta preta, com a calça jeans. Ele parecia o Tom Cruise no Top Gun. Acho que ele era fã do Tom Cruise, tá?
Eu fui lá, conversei com ele, ele falou, pô, quero ser instrutor aqui. E eu falei, cara, não tem como. E ele treinava nessa escola do Lucas. Eu falei, não tem como. Porque o que eu ensino é totalmente diferente. Não tem nada a ver. Você tem que voltar para Branca, começar a treinar aqui. E leva tempo. Aqui leva uns 10 anos para virar instrutor. Aí eu falei assim, vamos fazer uma sombrinha aqui. Eu fiz uma sombrinha com ele. Ele fez um movimento lá que eu falei, cara, não faz isso não, isso é perigoso. Que eu chegava perto dele, ele levantava a perninha e dava soquinho, né? Ele telegrafava isso direto. Eu chegava perto, ele levantava a perna e dava soquinho. Aí eu falei, cara, ele fez isso 2 vezes. Aí eu falei, cara, não faz isso não, porque isso é muito perigoso. Você tá mostrando o que vai fazer. É muito fácil de pegar. Aí ele, não, se eu fizer isso ninguém chega perto. Eu, tá bom. Aí eu cisquei. Ele levantou a perninha, começou a dar soquinho, eu fui lá embaixo, agarrei na perna dele, subi, desci, eu falei, tá vendo, rapaz? Aí depois eu fiz uma movimentação com ele devagarinho, não machuquei ele. Aí ele, pô, gostei, não sei o que lá. Aí tá. Aí foi embora. Daqui a pouco ele mandou uma mensagem, pô, tô querendo ir aí de noite na aula, vou levar um amigo. Ah, pode vir, vai assistir, eu não vou deixar fazer aula, mas pode ficar aí assistindo. Não deixo ninguém fazer aula, tá? Aqui não tem aula experimental. Certo? Aqui não tem aula experimental. Senão, se todo mundo vir fazer aula experimental, eu não dou aula para meus alunos. Aí esse rapaz veio, chegou depois, no horário da noite, e trouxe um cara, que eu acho que ele era instrutor, professor, sei lá, do pessoal do Lucas, que era o professor dele. Cara, eu não tenho nada contra o cara, tá? Eu peço até desculpa pro cara agora, eu não tenho nada contra ele. Mas eu não gosto dessa escola do Lucas. E ele veio com o uniforme todinho, o símbolo aqui, né? A calça. Quando eu vi aquele símbolo, cara, eu fiquei com muita raiva. Eu botei o cara pra fora, os dois pra fora. Tá? Eu acho que o cara nem entendeu nada. É que eu tenho muita raiva desse pessoal. Do Lucas, né? Não do pessoal dele, mas do Lucas. E daí, o cara ficou puto, foda-se, tô nem aí. Aí, os caras começaram a botar cursinho de 3 meses e tal. Aí, deu uma outra caída, o pessoal começou a sair. O pessoal do Brasil saiu, o pessoal de lá saiu. Aí já tem um tempo que não tem esse pessoal aqui no Brasil. Aí eu, como eu disse, né, eu até pulei a data, mas o pessoal voltou de novo. Né? Veio um outro cara, provavelmente enganado, né? E tá com esse papo. E agora foi um cursinho, olha só o que tá rolando. A dona do prédio tentou botar uma academia em cima da minha. Ela é dona do prédio. Só que não tem caráter nenhum. Aí botou, não deu certo. Aí depois ela se juntou com a menina do judô, uma menina do judô aqui, um policial também, que era do taekwondo, e outra pessoa. Eram 2 meninos do judô e um cara do taekwondo. O cara do taekwondo era da polícia. Aí se juntaram e montaram, junto com a dona, e montaram a porra da academia embaixo da minha. Aí eu já arranjei briga com a dona do prédio e com esse pessoal. Aí ela falou, não, tá tranquilo. Cada um com a sua luta, não sei o que, não vai ter problema não. Cara, passou um mês, ela botou o pessoal do Lucas embaixo da minha academia, no horário da minha aula. Olha a merda. Eu já luto com esse pessoal há muito tempo, certo? Os meninos que entraram nem sabia dessa merda que eu já tenho um problema com esse pessoal há muito tempo. Eles são meninos novos, né? Acho que alguns até já me procuraram ali. Eu já vi alguns me procurando. Com outros já tive treta na internet. E cara, eles nem sabiam das tretas que eu tinha com esse pessoal do Lucas, né? Eles botaram aquilo lá e botaram cursinho cara, um curso de 3 dias. No final de semana você vira professor. Olha, absurdo. Eram 3 meses, que já é muito pouco. 3 anos é muito pouco. Agora, porra, 3 dias. Começou a catar um pessoal aí do Kung Fu, pessoal doido. Vamos dar um cursinho aqui. Aí encheu, né? Se der mole, até esse Lucas veio parar aqui, né? Esse chinês safado. Cara, esse cara não é aluno do Ipumã, né? Já saiu nota antiga no site, né? Na época desse mestre, que é aluno do Ipimã,
E cara, eu me esqueci o nome dele. Eu tenho tudo salvo. Cara, ele desce o pau, né? Nesse e no outro. No outro nem fala tanto, mas que também tá aqui no pessoal no Brasil. É o pessoal que soca assim, tá? Mas no Lucas, cara, ele desce o pau, né? Ele conta todas as merdas que esse cara fazia lá em Hong Kong. Tem até um vídeo, você pega o nome desse seu mestre aí e bota no Google, né? Esse Lucas, bota o nome dele no Google. Tu não vai escrever Lucas, né? Puta que pariu. Bota o nome do seu mestre, lá que você pensa que é mestre, é o último nome do Ipimã, bota. Aí escreve assim, o nome do mestre, espaço, Not, N-O-T, espaço, Wing Chun. Você vai ter uma surpresa, né? Então é isso, né? Esse projeto Erros no Wing Chun, eu comecei por causa do Lucas, né? Eu ainda nem comecei a colocar a movimentação pessoal do Lucas aqui. Na verdade já tem uma coisa ou outra, mas foi por causa do Lucas. Entendeu? E na época eu também já tava meio de saco cheio de dar aula, já tava querendo fechar a academia, que eu tava puto com a dona. E aí eu fechei, já tava de saco cheio, aí veio pandemia logo, né? Mas se fosse uns 20 anos atrás, já tinha invadido aquela porra ali. Igual eu fazia antigamente. O pessoal mais novo não sabe disso, mas eu invadia o pessoal. Eu ia lá bater na porta do pessoal. Já cheguei na casa da sogra do maluco. O maluco falou mal de mim na internet. Eu saí da minha aula direto pra casa do maluco. O maluco não tava em casa. O irmão dele falou, ele tá lá na casa da sogra. Eu fui lá na casa da sogra do maluco, atrás dele. Só que eu acho que eu tô ficando velho. Tô cansado dessas coisas. Coisa de capoeirista maluco, a gente invadia muita academia na época da capoeira. Então é isso, né? É mais pra vocês ficarem sabendo. Os alunos que treinam lá no Lucas já estão sabendo agora. Esse cara fez merda pra caralho no Wing Chun, né? Ele não ensina, não é o Wing Chun. Você pode ver que ele até mudou o nome, tá? Ele mudou o nome. Ele não é o Wing Chun, ele mudou o nome. Porque ele é muito queimado. Ele é muito queimado, né? Cara, e não dá pra entender a cabeça do brasileiro, que o pessoal fala assim, olha só, o mundo todo fala, esse cara não ele faz merda, ele não é aluno do Ipimã. E os alunos tem que ser brasileiro, né? Não, ele é. Chegou um aluno dele uma vez e mandou fotos do Lucas com os mestres em Hong Kong e tal. Eu peguei essas fotos, mandei pra Hong Kong, e aí? Tudo falso. É tudo falso, né? Sabe o que esse cara fez? Saiu um repórter, que é lance da foto. Um repórter, eu acho que era de Singapura, eu não sei. Foi fazer uma entrevista com o Ipimã. Não era de Hong Kong, não era da China esse repórter, mas era ali da Ásia. Foi fazer uma entrevista com o Ipimã para sair uma matéria de revista. E ele tirou uma foto com o Ipimã sentado e o repórter aqui do lado do Ipimã. Você sabe o que o Lucas fez? O Lucas tinha dinheiro, hein? O Lucas tem grana. O Lucas pegou essa foto que não corria ali em Hong Kong, nem na China, ninguém sabia dessa reportagem, mas ele conseguiu esse material. E ele tirou a cara do repórter e colou a dele. E nessa reportagem, se você digitar o nome do Lucas e botar fake, você vai encontrar essa reportagem e vai ver essas duas fotos. O Ipimã com o repórter e o Ipimã com o Lucas. Só que não é o Lucas, é só a cara do Lucas ali. Que safado, né? O cara falsifica a foto há muito tempo, tá enganando vocês. E vocês acreditam, é uma pena. É uma pena mesmo. Porra, vai lá pra Hong Kong, cara. Vai ter um monte de mestre aí. Porra.